Fala, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um encontro e hoje nós vamos falar da chave mais poderosa para destravar a nossa mente. Deixa só o Instagram aqui convidar os nossos amigos aqui para a gente estar dando início aí nesse ponto que todos nós precisamos de estar presente para isso. Nós precisamos de estar presente e aprender como que essa máquina funciona, como que nós alcançamos melhores resultados através da utilização dessa máquina. E um dos pontos mais importantes é a gente ter claro quais são as chaves para que a gente possa destravar a nossa melhor versão, destravar o nosso melhor potencial. E muitas das vezes essas chaves, elas são algo simples que nós precisamos de implantar na nossa mente, mas não que algo simples seja algo fácil ou que seja algo rápido. Na maioria das vezes, algo simples é aquilo que você precisa de fazer diariamente para você ir ganhando resistência, ir ganhando experiência e treinando a sua mente para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja. E hoje nós vamos estar trazendo aqui essa chave poderosíssima, que hoje eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em utilizar essa chave nas suas próprias vidas, quem dirá na vida de outras pessoas. E hoje que eu trabalho aí com a reprogramação mental e com a hipnose clínica, eu percebo que os clientes que eles começam a utilizar essa chave, eles alcançam muito mais resultado do que a maioria das pessoas. É uma das chaves que eu utilizo em todos os meus atendimentos e eu passo para todos os meus clientes, porque eu sei que a partir do momento que a pessoa começa a utilizar essa chave, ela passa a ter resultados extraordinários. Tia Nice, seja bem-vinda. Deixa eu só mandar aqui um convite aqui para alguns dos nossos amigos, para eles estarem aqui com a gente, participando com a gente. Perfeito? Como que está o som aí para vocês? Tá ouvindo bem? O som tá bom? Sofia Gabriele, perfeito, perfeito. Um dos pontos mais importantes da nossa vida é conhecer como a nossa mente funciona. A partir do momento que você entende como a sua mente funciona, você alcança melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, na prosperidade, você alcança mais sucesso, você consegue ajudar mais pessoas se esse é o seu propósito de vida, se o seu desejo é transbordar na vida das outras pessoas. Então, um dos pontos mais importantes para a gente alcançar melhores resultados é nós começarmos a entender como a nossa mente funciona. Talvez essa seja, fosse ideal que fosse uma das matérias ensinadas em todas as escolas. Porque todos nós temos uma máquina extraordinária, que é a nossa mente, mas na maioria das vezes nós não sabemos como utilizar essa máquina. Como utilizar ela para alcançar os melhores resultados. E a única forma de podermos sermos felizes, transbordar na vida de outras pessoas, é a gente entender como isso funciona. Porque é isso que coordena todo o nosso corpo. Ou seja, se temos resultados positivos ou resultados negativos, tudo vai de encontro com o que está guardado aqui na nossa mente. Se estivermos guardando traumas de tristeza, de raiva, de angústia, de medo, de insegurança, isso vai ser entregue por todo o tempo da nossa vida. Mas vamos lá. A chave primordial para que possamos alcançar melhores resultados. Seja bem-vinda, Daiane. Uma excelente noite para você. Uma das chaves mais importantes, a chave que a gente vai estar falando aqui hoje, é a chave das perguntas. O interessante é que todos nós,
quando nascemos, quando começamos ali a fase de começar a falar, entra-se a fase que nós começamos mais utilizar essas ferramentas. Ou seja, nós queremos saber o porquê de todas as coisas. Ah, pai, por que disso? Ah, mãe, por que daquilo? Ah, pai, por quê? Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas faz isso, por quê? Ah, faz desse jeito, por quê? E na maioria das vezes, os pais entendem isso como uma afronta, às vezes eles não sabem responder e eles acabam ficando chateados e nos bloqueando, nos impedindo de continuar fazendo perguntas. Então, sempre que a gente faz uma pergunta que os pais não conseguem responder, na maioria das vezes eles usam o poder. Ah, já falei para você falar, não tem um porquê. Não tem porquê, é para fazer desse jeito, é para fazer assim. E acaba brigando com a gente e a gente começa a acreditar que fazer perguntas é ruim. E na verdade, uma das coisas que mais destrava a nossa mente para qualquer resultado, é para qualquer área da nossa vida. Uma das coisas que mais destrava a nossa mente é fazer pergunta. Toda pessoa que é expert em fazer pergunta para si mesmo e para as pessoas ao seu redor, essa pessoa está crescendo muito mais do que a maioria das pessoas. A ferramenta de fazer pergunta é uma das ferramentas mais importantes para que possamos cultivar na nossa vida, para que possamos resolver problemas. A maioria dos problemas, eles não são resolvidos porque nós não fazemos as perguntas certas. Tem até aquela frase que é muito importante, que não existe problema sem solução, somente decisões a serem tomadas. E a maioria das decisões a serem tomadas é fazer uma pergunta poderosa para essa máquina extraordinária que nós temos aqui na nossa cabeça. Só que por não termos treinado e visto pergunta como algo bom, como algo importante, hoje nós não fazemos as perguntas corretas ou não fazemos perguntas. E, na verdade, tem duas formas de fazer pergunta. Isso é muito importante para que todos nós fiquemos presentes para isso. Existe a forma correta e existe a forma errônea de fazer pergunta. Então, quando você faz a pergunta para você, por que tudo de errado acontece comigo? Ou seja, é uma pergunta errada. Essa pergunta não vai ter resposta, essa pergunta vai te aprofundar cada vez mais, ela vai te colocar cada vez mais para baixo. Mas quando você faz uma pergunta, o que posso fazer para sair dessa situação? Essa é uma pergunta correta, uma pergunta que leva a sua mente a buscar uma solução para você. Se você tem uma pergunta que leva a sua mente a buscar uma solução, o seu problema ele já está 50% resolvido. Princesinha linda, boa noite, tudo bem? Marcos, Larissa, Elizabeth, sejam todos bem-vindos. Inês, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando da chave mais poderosa, que é a chave para destravar a nossa mente, que é a chave da pergunta. Toda pessoa que é boa em pergunta, que aprende a fazer pergunta para si mesmo e para as outras pessoas, elas alcançam muito mais resultados do que aquelas pessoas que não fazem pergunta. Neste momento, eu quero testar cada um de vocês. Nós estamos aqui em seis pessoas nessa sala e eu quero testar vocês para ver o quanto vocês estão bom de pergunta, o quanto vocês cultivam essa arte que foi dada para nós desde que nós começamos a falar. A partir do momento que nós começamos a falar, nós começamos a fazer pergunta. Mas a maioria de nós fomos travados, bloqueados, para não continuar fazendo pergunta. E eu quero que cada um de vocês coloque uma pergunta aqui, pode ser pertinente, pode ser da forma que você quiser. Pode ser uma pergunta para resolver um problema seu, pode ser uma pergunta de qualquer espécie que você queira. Eu só quero que você, nesta noite, você destrave você para começar a fazer pergunta. Já está aí começando a sair as pessoas só para não fazer pergunta. O medo de fazer pergunta é tão grande
que as pessoas preferem sair do que ter coragem de resolver esse problema. Olha que estratégia boa para tirar as pessoas que são medrosas aí da nossa live. Mas vamos lá, eu quero ver cada um de vocês está fazendo uma pergunta, qualquer pergunta que seja. Então não corra de resolver um problema. Se o seu problema é ter medo de fazer pergunta, encare isso, faça o que precisa ser feito. Para de ser um covarde, para de ser um medroso e vá para cima e aproveita esse ambiente. Aproveita essa oportunidade e comece a utilizar esta ferramenta. Ou seja, quem é bom de perguntas é excelente resolvedor de problemas, principalmente os seus próprios problemas. Porque toda vez que você faz uma pergunta correta para sua mente, ela vai buscar onde for necessário a resposta exata. Então vamos lá, pode começar aí, já coloca a mente de vocês, já coloca o cérebro de vocês para funcionar e comece aí com as perguntas. Vamos ver quem vai ser o vitorioso de colocar aqui a primeira pergunta, o que não vai correr, o que não vai ter medo, o que vai encarar e fazer o que precisa de ser feito para que você comece a destravar. Pessoal, interessante, a nossa mente, ela é um músculo. E esse músculo, ele precisa de ser exercitado, como algumas pessoas aqui, alguns dos participantes. A maioria dos que estão aqui são os que fazem parte aí da academia mental. Já são pessoas que já não correm mais, não corre de desafio, não corre de problema, não corre de obstáculo. Interessante que a partir do momento que você começa a treinar a sua mente para persistir, treinar a sua mente para encarar, treinar a sua mente para fazer o que precisa de ser feito, a mente é um músculo. E quanto mais você treina, mais você fica bom. Quanto mais você treina, mais resistência você tem, mais preparado você fica. E para fazer pergunta também é um treinamento. Então, para vocês que estão entrando aí agora, a Márcia, a Lisandra, eu lancei um desafio aqui nesse nosso encontro para que as pessoas possam estar fazendo uma pergunta. O tema da nossa live é a chave mais poderosa para destravar a nossa mente. E uma das chaves mais poderosas é fazer perguntas. E interessante que nós estamos aqui em 7 pessoas e até agora as pessoas... Começou-se as perguntas. Parabéns, Eunice. O que devo fazer para perdoar com facilidade? Que pergunta poderosa, que pergunta profunda. Talvez perdoar com facilidade também vai ser um treinamento, vai ser um exercício. De início você não vai conseguir perdoar com facilidade. Eu lembro quando eu tomei a decisão, esse é um ponto importante, talvez a Eunice ela trouxe um dos pontos mais importantes para libertar o ser humano. O que fazer para perdoar com facilidade? Com facilidade, no início, você não vai conseguir. De início, não vai ter essa possibilidade. Mas é possível se perdoar, e perdoar é um dos pontos mais importantes para você se libertar. O perdão você não entrega não porque o outro precisa. O perdão se entrega porque você merece e que você precisa de ficar livre desse fardo que você está carregando. Então o perdão a gente não entrega porque o outro precisa de se libertar, ser livre. Toda pessoa que não consegue perdoar ou que não decide perdoar, ela vai ser prisioneira dos seus próprios sentimentos. Tem até uma frase importante que diz: aquele que não perdoa, aquele que guarda mágoa, é você tomar veneno e querer que o outro morra, o outro se envenene. Na verdade, é você que está se envenenando. Segundo a medicina germânica, 95% de todas as doenças é de origem emocional. E, em segundo lugar, o que mais traz doenças físicas para o corpo é a falta de perdão. A falta de perdão é uma das coisas, é um dos fardos mais pesados que você pode carregar. Ele vai te aprisionar.
E como que eu faço para perdoar? Como é que eu fiz? O dia que eu entendi sobre isso, eu decidi, eu lembro, a minha esposa está aqui nessa live, e ela foi comigo nessas pessoas, eu decidi, porque eu era amargo por dentro. Eu guardava muito mágoa. Qualquer coisinha que alguém fazia para mim, eu guardava mágoa ali de anos. Eu lembro que eu fiquei com meu irmão cerca de, sei lá, se foi 2 ou 5 anos sem a gente se falar. Só para vocês terem ideia de quanto eu era cruel para guardar mágoa. Mas aquilo eu via que só estava me prejudicando. E o dia que eu entendi que o perdão você entrega, não porque os outros precisam, mas se você quer prosperar, se você quer ser livre, se você quer alcançar melhores resultados, você precisa de perdoar. Naquele momento eu tomei a decisão de ir em cada um. Foi ali, a partir do ano de 2012, quando eu decidi que eu iria me livrar de tudo que me impedia de prosperar, de tudo que me impedia de ser feliz, de tudo que me impedia de alcançar os melhores resultados. E uma das coisas que eu vi ali em algumas palestras e em algumas histórias é que eu precisava de me desapegar de todas as pessoas que me limitava, que me fazia ter raiva delas, ou que elas tinham me prejudicado, ou que eu tinha prejudicado para elas. Eu lembro que nenhuma das pessoas foi uma das pessoas que fez maior diferença na minha vida. Mas automaticamente aquela pessoa, a gente estava em uma festa e a gente bebendo. Foi uma história. É muito difícil. Se for contar toda essa história aqui, a gente gasta a live toda. E naquele momento, a gente acabou brigando ali. Os dois tinham bebido, tinham tomado. E aí a gente ficou com raiva um do outro e não se falou mais. E eu tomei a decisão. Aquela pessoa fez muita diferença na minha vida e eu não vou descartar tudo que eu aprendi com aquela pessoa. E eu lembro que eu e a minha esposa, nós chegamos nessa casa, porque a gente foi de casa em casa, todas as pessoas que tinham nos maltratado, e nessa casa a gente chegou, já era quase meia-noite. E a gente chegou lá na casa, já estava todo mundo dormindo. E eu cheguei ali, bati na porta, eles acordaram e eu estava decidido a resolver aqueles problemas naquele dia. Bati na porta, quando levantou a esposa daquele moço, e ela toda assustada, será o que está acontecendo? Eu falei assim, não, eu quero falar com o seu esposo. E aí ela chamou ele, aí ele veio ali sem entender, né, o que estava acontecendo. E eu pedi perdão ali, aquilo foi libertador. Nós choramos e choramos muito ali naquela noite, e foi libertador. E a partir daquele momento, hoje eu já não guardo mais. Aconteceu, na hora eu desapego. Então não importa o que as pessoas façam comigo. Fez ali, vai dar um baque, vai machucar, mas de imediato eu já tomo a decisão de me desapegar. A Inês perguntou o que fazer para prosperar. Uma das coisas é perdoar. Se você quer prosperar, você não pode continuar carregando fardos. Esse é um dos pontos de vários que precisa de estar fazendo para prosperar. Uma outra coisa é identificar o que está te impedindo de prosperar. Pode ser crenças negativas, pode ser o seu trabalho, o que você faz hoje te impede de ter renda para prosperar, porque a prosperidade, é claro que não é só financeira, mas uma das prosperidades são financeira. E aí você precisa de entender o que eu estou fazendo vai me levar a prosperar. Eu preciso de tomar melhores decisões. Eu preciso de ter trabalho que eu posso multiplicar o meu tempo. O que seria multiplicar o meu tempo? É você estar fazendo uma única coisa e essa coisa você alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, uma mentoria, um curso, você vender produtos online, você criar uma loja online que no mesmo horário ou enquanto você está dormindo, essa loja esteja trabalhando para você, você começar a fazer investimento, comprar e vender. Então, uma das coisas que leva a prosperar mais rápido é as pessoas aprenderem a comprar e vender, e tudo isso é exercitado. Então, esses são os pontos aí para prosperar. Mas o primeiro ponto é você identificar o que realmente te impede, porque cada pessoa é algo diferente. Algumas pessoas são crenças negativas. Às vezes, algumas pessoas são crenças de inferioridade, sente-se inferior, sente-se não merecedor. Outras pessoas é que está numa profissão que nunca vai permitir elas
elas prosperar. Então, ou seja, identifica o que, faça as perguntas corretas, que você vai identificar o que está causando isso em você e você vai alcançar a resposta ou tomar a decisão da resposta correta. Lubéssimo, minha princesa linda, disse assim: como lidar com a inveja? O que é a inveja? O que é a inveja? A inveja é nada mais, nada menos um termômetro. Um termômetro para indicar que você é uma pessoa extraordinária. Ninguém tem inveja de fracassado. Ninguém tem inveja de pessoa que não presta. Ninguém tem inveja de pessoa que não tem valor nenhum. Então, a inveja nada mais, nada menos é um termômetro para identificar que você é uma pessoa extraordinária, que você é uma pessoa acima da média. A inveja é uma energia que você pode permitir que ela te diminua, porque a intenção do invejoso é parar você, é limitar você, é travar você. Você pode permitir que o invejoso ele alcance o objetivo dele, ou você faça com que o invejoso morra de desgosto. Qual é a forma de você fazer com que o invejoso morra ali de desgosto? Prosperando cada vez mais, usando os seus dons e os seus talentos cada vez mais, brilhando cada vez mais. Assim você vai matar o invejoso de desgosto, de raiva, e ele vai deixar você em paz. Então faça o invejoso entender que aquela ferramenta que ele está utilizando, ele não vai conseguir parar você de forma nenhuma. Porque você tem um brilho, uma missão, um propósito que nada e nem ninguém pode parar você. Em relação aos sentimentos de rejeição, como lidar com esse sentimento de rejeição? O sentimento de rejeição, ele vem por experiências que você passou, experiências que você passou em algum momento da sua vida, te fez acarretar. Na verdade, o sentimento de rejeição é uma insegurança. É uma insegurança e um medo de perder. O sentimento de rejeição é um medo de perder, porque em algum momento você já perdeu. Então, ou seja, você tem que aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima, e você pode melhorar isso ou com reprogramação ou com palavras positivas. Então você precisa de se autofortalecer, dizendo quem é você, se alimentando dos seus resultados, se alimentando daquilo que você é, tendo certeza de que você não é inferior a nada ou a ninguém. Então essa é uma das formas para você fortalecer ali, você cada vez confiar mais em você, porque o sentimento de rejeição é você não ter confiança que você vai ser escolhida, que você vai ser acolhida, que você vai ser amada. Então fortaleça a sua autoconfiança, que isso vai te levar a não importar com o que os outros estão pensando ou com a decisão dos outros. Você tem que se autofortalecer. Se ame mais do que qualquer pessoa. Não espere amor das outras pessoas, mas espere o amor, entregue o amor de você para você mesmo. A partir do momento que você estiver se amando, de forma que nenhuma outra pessoa consiga te amar o quanto, você já não terá mais sentimento de rejeição. Porque a rejeição é você querer ser aprovado por outras pessoas. Como lidar com o nosso ego e saber se estou no caminho certo ou errado? Como lidar com o nosso ego e saber se estou no caminho certo ou errado? O seu ego, ele precisa de estar sempre para cima. Se você está com ego positivo, eu estou trazendo o ego de uma forma positiva. O ego é você saber que você é uma pessoa extraordinária. O ego é você saber que você é uma pessoa incrível. O ego é você saber que você é uma pessoa que tudo que você coloca a mão você faz dar certo. O ego é você saber que você é uma pessoa comprometida. O ego é você saber que você é lindo, que você é linda, que você é a imagem e semelhança de Deus. O ego para mim é isso. E se o seu ego está elevado, isso é bom.
Agora tem o ego também ruim, que é você querer diminuir as outras pessoas, você achar que os outros é menor do que você. Uma coisa você precisa de entender, não existe ninguém maior ou menor do que você. Todos nós somos uma obra-prima de Deus, uma obra única. No meio de 8 bilhões de pessoas não existe ninguém igual a mim, igual a você, ninguém. Então, seja, todos nós somos únicos e nenhum de nós é mais ou menos do que o outro. Alguns estão utilizando menos a sua capacidade, porque passaram por traumas, por bloqueios, por inseguranças, por limitações e estão cada vez menos utilizando esse potencial. Mas todos nós temos potenciais extraordinários e cada um em uma área diferente. Então, não que eu estudo muito sobre a mente, entendo muito sobre a mente, destravo muitas pessoas sobre a mente, que eu sou superior àquela pessoa que eu estou destravando. Não, eu só estou em uma fase diferente. Mas eu ser igual a ela ou tá na mesma linha que ela, isso não me impede de eu ter o meu ego alto, de saber que eu sou incrível, de saber que eu sou bonito, de saber que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu consigo resolver qualquer problema que jogue sobre mim. Então, quando a pessoa ela tem um ego muito baixo, é quase o sentimento de inferioridade, o sentimento de rejeição, o sentimento de ser pequena. Não permita de forma nenhuma que você carregue esse sentimento na sua vida. Mas, pelo contrário, continue com o seu ego lá em cima. Ensine também as pessoas, os seus filhos, o seu cônjuge, a sua esposa, como eu falo sempre para minha esposa. Entenda que você é incrível, que você é extraordinária e não aceite que nada e nem ninguém te mostre o contrário, nem mesmo eu. Tem até uma frase, um vídeo, né, de Will Smith, onde ele está brincando ali com o filho dele de bola, e o filho dele todo motivado chega ali com o ego todo elevado, eu vou ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos. E ali o pai vira para ele e fala assim, ô filho, não pensa assim não, porque certamente você não vai passar da média, porque eu não consegui passar, eu nunca consegui ter sucesso e eu também era igual você, então não acredito muito. Ou seja, aquele pai estava querendo proteger o filho de sentir dor. E ao o pai tentar proteger aquele filho de sentir dor, o filho já desanimou na hora, aquilo entrou no coração. Para que eu vou continuar tentando, sendo que eu estou tão fraco, tão inferior? E naquele momento, aquele filho tomou a decisão de desistir de treinar. E aquele pai, naquele momento, ele entendeu que ele tinha cometido um erro. E o que o pai disse? Filho, não deixe que nada e nem ninguém te faça desistir dos seus sonhos. Te coloque na sua cabeça que você não é capaz. Nem mesmo eu. Não permita que ninguém, nem mesmo eu. Porque em alguns momentos eu falo algumas palavras para minha esposa para diminuir ela. Outras vezes ela fala alguma palavra para me diminuir. E nós não podemos deixar nem que os nossos cônjuges, a nossa esposa, o nosso esposo, nos diminua. Nos faça entender que nós somos inferior, que nós não somos bonito, que nós não somos inteligente, porque às vezes saem algumas palavras malditas. É claro que a gente tenta consertar essas palavras, mas a palavra depois que sai, se a pessoa deixar entrar, ela vai entrar e vai influenciar ali na vida da pessoa. Qual abordagem você sugere como hipnoterapeuta para dar um paciente, para dar um paciente que tenha dependência emocional em relação à mãe? Dependência emocional. Dependência emocional vem também de inferioridade. Ou seja, a pessoa, se ela é dependente emocional, é porque ela se sente inferior, ela se sente incapaz, ela acha que sozinha ela não vai conseguir sobreviver. Só quem já foi dependente emocional sabe o que é isso. Então, o dependente emocional, nenhuma relação, por exemplo, o dependente emocional acha que se ele separar daquela mulher ou daquele homem, nunca mais ele vai ter outro relacionamento.
O filho ou a filha que é dependente emocional da mãe, ela acredita que se ela afastar da mãe, ela vai passar fome, ela vai morrer, ela vai sofrer. Então é quase uma síndrome do pânico, é um desespero a dependência emocional. Então o que precisa de ser tratado? Tem que ser tratado as palavras que foram ditas, se a filha é dependente emocional da mãe, é que a mãe falou várias palavras. Ah, você não presta, você não faz nada direito, você não dá conta de fazer nada. Ou a mãe não falou isso, mas fez tudo para a filha. Ou seja, foi aquela filha mimada, que nunca aprendeu a lavar um prato, que nunca aprendeu a fazer uma comida. Ou seja, ela não foi treinada pela mãe. Ao invés de ter sido treinada pela mãe, o que na verdade ela foi? A mãe foi uma escrava dela, fez tudo para ela. Então você, mãe, que não está treinando o seu filho para resolver problema, ele vai ser um coitado no futuro. Ou você ensina o seu filho a resolver, a lidar com obstáculos, a lidar com frustrações, a lidar com coisas difíceis, ou no futuro ele vai ser um coitado. Quanto mais você proteger o seu filho, mais no futuro ele vai ser um coitado. Quanto mais você deixar o seu filho passar por experiências difíceis, passar por sofrimento, mais forte ele vai ser, mais resistência ele vai ser. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, quer dizer, não, vai ser colocado amanhã, sobre os grandes guerreiros. Quem são os grandes guerreiros? Os grandes guerreiros são aqueles que passaram por grandes batalhas. Ou seja, se você estuda a história de qualquer pessoa que alcançou grandes resultados, vá na história dele, vá no passado dele. Foi pessoas que aprenderam a resolver problemas. Os pais deixaram eles se virar. Os pais podiam fazer, mas os pais entendiam que se aquele garoto ou aquela garota estivesse fazendo, ela estaria aprendendo, ela estaria ganhando resistência física ou resistência emocional. Então, seja, treine o seu filho. E a única forma de resolver esse problema aí dessa sua cliente é você identificando qual realmente é a causa. É porque foi protegida ou é porque recebeu vários bullies? Quais passos, na sua opinião, devemos seguir para cocriar algo que tanto queremos? Cocriar é usando o poder da mente. Visualização. Crie um porquê daquilo. A nossa mente, ela funciona melhor quando tem-se um porquê. Por exemplo, para você cocriar uma riqueza, cocriar uma viagem, cocriar algo, cocriar seria a base ali da criação, de como Deus criou a terra, ou seja, é criar algo, imaginar algo para que aquilo se torne realidade. Toda criação, ela começa primeiro na mente, ou seja, você precisa de criar na sua mente um desejo para que a partir daquela cocriação a sua mente passe a fazer o que precisa de ser feito para você alcançar os resultados. E fazer o que precisa de ser feito é, por exemplo, lá em Marcos 11, 24, 25. Diz assim, palavras de Jesus para nós. Quando vocês forem orar, vou dizer nas minhas palavras, quando vocês orarem e pedir alguma coisa pro Pai, acredite que já receberam e assim será na sua vida. Então, ou seja, para você cocriar algo, você precisa de mentalizar aquilo e começar a sentir como se você já tivesse recebido. E assim, aquilo será realidade na sua vida. Então, use o poder da sua mente, não só para cocriar financeiro, mas tudo o que você quer. Porque tudo, Marcos 9, 23, tudo é possível para aquele que acredita. Então, tudo que você acreditar vai ser realidade na sua vida. Tudo que você acreditar na sua mente, você vai fazer o que precisa ser feito. O seu corpo vai fazer o que precisa ser feito para você alcançar aquele resultado. Mas quanto mais você cocriar aquilo na sua mente,
mais resultados você poderá. Qual o poder da prática da oração? Esse texto já diz tudo, né? Marcos 11, 24. Ore acreditando que já recebeu, e assim será. Então, as palavras desse texto já está trazendo o poder ali da oração. Quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, isso já é o interessante, pessoal, que essa questão é o poder da mente. A oração é só Deus passando para a gente um código de como ele criou o universo. Então, seja, até as pessoas que não acreditam em Deus, se eles usam o poder do acreditar, aquilo vai ser real. Porque Deus já desenhou o mundo de uma forma que, se uma criança nasceu, ela vai crescendo no automático. Ela não precisa querer crescer. Porque Deus desenhou o mundo para esse perfil. Se entrou um sêmen ali no útero da mulher, vai se criar um feto, e aquele feto com 9 meses, ele vai sair, independente se ele quer ou não, independente se ele está presente ou não. E assim é o poder da oração, o poder do acreditar. Independente se outras pessoas querem ou não. Se você acreditou, isso vai acontecer na sua vida. Porque Deus já desenhou o mundo com esse perfil. Johnny, já fiz reprogramação com você. Foi fantástico e libertador. Parabéns, super indico. Gratidão, Lisandra. Pessoal, vamos chegar ao final que eu já tenho um compromisso aqui agora. Foi extraordinário esse nosso encontro. Fiquei muito feliz por vocês estarem usando essa ferramenta tão poderosa aqui nesse nosso encontro. E certamente essas perguntas que vocês fizeram vai ajudar várias outras pessoas. Então, utilizem cada vez mais o poder das perguntas. Eu entendo que hoje eu só tenho tanto resultado com os meus clientes porque eu faço muitas perguntas. Eu não tenho dó e não tenho medo. A maioria das pessoas não gosta que a gente faz perguntas para elas, porque elas foram treinadas para isso. Mas eu quero que vocês reprogramem a mente de vocês. Reprogramem a mente de vocês para aprender a responder pergunta, não importa quão difícil elas são. E reprograme a mente de vocês também para vocês aprenderem a fazer pergunta. Quanto mais vocês fizerem pergunta para vocês, mais problemas serão resolvidos na vida de vocês. Quanto mais vocês fazerem pergunta para outras pessoas, mais problemas serão resolvidos na vida das outras pessoas. Então, parabéns para cada um de vocês que estiveram aqui fazendo essas perguntas. Parabéns porque vocês estão treinando a mente de vocês para uma das chaves mais poderosas do ser humano para destravar a mente, que é a chave da pergunta. Gratidão a todos vocês, uma excelente semana para vocês e até mais, até a próxima semana. Você que ainda não segue o meu perfil, já clica em seguir, porque todos os dias nós temos conteúdo aí de transformação pessoal, principalmente na área da reprogramação mental e da hipnose clínica. Um abraço e até mais. Gratidão, pessoal. Um abraço.